Olá amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou Luiz Rorato e hoje eu vou falar sobre pejotização. Para quem não sabe, eu sou administrador, contador, empresário e tenho alguma experiência nesses ramos, digamos assim. Modesta, mas tenho. Então, a pejotização nada mais é que a verbalização da sigla CNPJ, que é Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, junto à Receita Federal do Brasil, que significa que as empresas maiores, ao invés de contratar seus colaboradores, seus funcionários e funcionárias através da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, contrata essas pessoas como se fossem empresas. Obviamente, essas pessoas têm que constituir uma empresa, seja ela uma empresa individual, ou uma sociedade limitada, ou uma microempresa individual, um microempreendedor individual, uma MEI. E essa prática está se alastrando pelo país. Existem vantagens e desvantagens no primeiro momento. Vejam bem, num primeiro momento. Para entendermos isso, quem são os atores principais, ou seja, os principais envolvidos dentro desse processo? A empresa contratada, os empresários ou empreendedores contratados, por outro lado, e também o governo. E desses três, quem lucra mais com essa situação, num primeiro momento? Quem tem mais vantagens com esse tipo de atuação? Eu tenho minhas dúvidas. Talvez, se você que está me vendo e ouvindo tiver alguma sugestão, através de alguma experiência ou algum relato que você ouviu, ou alguma notícia, ou algum curso que você fez, uma palestra, um simpósio, escreva aí nos comentários. Vamos compartilhar informações sobre esse assunto tão atual, tão relevante e que pode ter consequências. Aliás, já está tendo consequências. E eu vou dividir esse assunto em 3 vídeos para colocar quais são as vantagens e desvantagens para o empresário contratante no primeiro momento, que é de certa forma quem, entre aspas, impõe essa circunstância, não necessariamente obriga, mas sugere, e que num primeiro momento é quem tem o poder de decisão também. Para o empresário contratante, existe, teoricamente, a vantagem da redução de custos. Ele vai fugir, num primeiro momento, daqueles encargos sociais trabalhistas altíssimos. Leia-se 8% de fundo de garantia, 20% de contribuição patronal para o INSS, para a Previdência Social, e mais alguns 3 ou 4 ou até mais, dependendo do ramo de atividade, até 5 ou 6% de contribuição também para entidades coligadas. Leia-se aí o Sistema S, que é o Senai, Senac, SESI, e o Senat também, e ainda tem mais 2,5% de seguro educação. Então, acaba sendo realmente muito pesado. Alguns empresários insistem que gastam 50% ou mais do valor de uma folha de pagamento em encargos sociais. É lógico que na hora de chegar a esse número, ele não leva em consideração os descontos que ele fez na folha de pagamento, na escala progressiva do INSS, e também o desconto da eventual contribuição sindical, o desconto do imposto de renda quando o salário do indivíduo cai dentro da tabela progressiva
que vai acima do limite de isenção do imposto de renda e assim por diante. Na prática, enquanto contador, assim uma conta rápida de padeiro, na média custa entre 35% e 37% da folha, não é 50%, enquanto consideramos só as contribuições diretas sobre a folha. É lógico que se nós considerarmos como custo também, e não deixa de ser do ponto de vista contábil e fiscal, as férias do indivíduo, do trabalhador que tem direito a 30 dias de férias durante o ano, mais o adicional de férias, mais o 13º salário e mais os impostos e contribuições eventualmente incidentes sobre isso, talvez chegue aí perto dos 50%, mas mesmo assim, esse tipo de custo, de certa forma, mesmo o indivíduo pejotizado, ele acaba tendo direito a férias. Ninguém é robô, nem máquina consegue trabalhar 12 meses consecutivos sem parar. Ela precisa de parar para descansar, para manutenção, e assim para esfriar, para resfriar e assim por diante. Da mesma forma que o abono equivalente ao 13º ou ainda a participação nos lucros, em algum momento esses indivíduos, essas MEIs, esses microempresários contratados pela grande empresa, digamos assim, ainda que não seja tão grande, que seja de pequeno porte, de médio porte, não importa, também vão ser necessários ser negociados, porque essas pessoas já têm um hábito de no final do ano ter um dinheirinho a mais para poder passear com a família, comer um piruzinho, um chester lá no final do ano, no Natal, estourar um espumante, uma champanhe no Ano Novo e assim por diante. E além disso, lá em janeiro, fevereiro, aí vem as contas recorrentes, anuais, que todo mundo sabe que pesa muito, que é o IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano, e o IPVA, que é o Imposto para quem tem veículo, sobre veículos automotores, e também as anuidades dos conselhos regionais de profissionais liberais e assim por diante. As despesas de material escolar e matrícula própria dos filhos ou do companheiro da companheira. Então, são muitos custos adicionais que sobrecarregam o indivíduo no mês de dezembro e também no mês de janeiro, e precisam, obviamente, de um aporte de capital, digamos assim, de um ganho extra, de um bônus, de uma bonificação. Então, no frigir dos ovos, acaba não sendo tão vantajoso para o empresário. E os riscos que ele corre? Ele corre sim o risco de, por mais que ele tenha um acordo lá celebrado, ainda que um contrato celebrado, assinado, registrado, carimbado, com aquele determinado trabalhador, se em algum momento a relação der ruim, invariavelmente aquele trabalhador pode recorrer aos seus direitos trabalhistas, pode buscar a Justiça do Trabalho e insistir, às vezes até mentir, insistir que foi obrigado, que foi coagido a assinar aquele contrato de forma unilateral pelo seu contratante, e isso obviamente imediatamente vai ser reconhecido pelo Ministério do Trabalho, que vai quebrar aquele vínculo, não vai reconhecer aquele contrato de pessoa jurídica para pessoa jurídica, e pior do que tudo isso, vai transformar aquele contratado num trabalhador efetivo, lhe garantindo todos os direitos de forma retroativa aos últimos 5 anos, para desespero do contratante. Então, não é vantajoso. E a outra desvantagem que eu vejo também para o contratante é que o indivíduo que é pejotizado, ele não tem compromisso
com a empresa, ele pode até ser honesto, fazer um bom trabalho, mas o compromisso dele vai se limitar a isso. Ele não tem, por força de lei mesmo, ele não pode responder como subordinado e também não pode se exigir dele cumprir horário. Consequentemente, ele não vai estar sempre à disposição da empresa. Ele vai estar, pura e simplesmente, à disposição da execução de um determinado trabalho, de uma determinada tarefa, de uma determinada rotina, ponto e basta. Porque ele não vê qualquer perspectiva de crescer dentro da empresa, de ter uma carreira, um plano de carreira dentro da empresa, chegar a diretoria ou coisa que o vale, até porque ele não tem nenhum vínculo com a empresa. Então, lá no íntimo dele, ele não se sente comprometido com a empresa. Ele se sente, no máximo, comprometido com a execução de um bom trabalho para receber o valor equivalente. E só isso. Então, são desvantagens muito maiores, do meu ponto de vista, que o empresário contratante vai ter dentro dessa relação de pejotização, do que as vantagens meramente financeiras que ele possa oferir num primeiro momento, tá bom? É isso. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, sucesso, um grande abraço e tchau, até mais.